Olá, seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça preta e uma camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV e usarei uma tela interativa para anotações. Então vamos à nossa aula de hoje, queridos. Para hoje eu separei aqui a revisão do conteúdo de regência verbal e regência nominal. Aí você vai lembrar que o estudo da regência nada mais é do que o estudo das preposições. Você precisa saber quais são os verbos e quais são os nomes que são transitivos, ou seja, eles exigem uma preposição, eles exigem um complemento, e você saber qual é a preposição que vai acompanhar esse verbo ou esse nome. Vamos acompanhar aqui a explicação que eu deixei para vocês. Olha só, regência verbal e nominal, nós precisamos aqui relembrar alguns conceitos, tá? O primeiro conceito é do que é predicação verbal. Olha o que diz aí, refere-se à maneira como o verbo se relaciona com os outros termos da oração, especialmente no que diz respeito à necessidade ou não de complementos. Dependendo do verbo, ele pode ou não exigir complementos para completar seu sentido. A predicação verbal classifica os verbos em 3 tipos, olha só. Quando que o verbo é intransitivo, professora? Quando ele não precisa de complemento. Nesse caso, o verbo não necessita de nenhuma informação após ele. Por exemplo, ele dormiu. Mas, professora, se eu quiser dizer que ele dormiu cedo, que ele dormiu tarde, aí são informações adicionais. Mas o verbo dormir, morrer, acordar, nascer, são verbos que não necessitam de complemento, ou seja, também não vem com preposição. Agora, os transitivos diretos, que são aqui bem importantes, eles sim precisam de complemento, tá? Exigem um objeto direto, só que nesse caso, sem preposição. Olha o exemplo aí, ó. Ele comprou um livro. Professora, de comprou para um livro não tem preposição? Não. Você sabe que é artigo e não preposição, né? E os transitivos indiretos, professora, eles exigem o uso da preposição. Eles precisam de um complemento e esse complemento vem com preposição. Então você vai memorizar da seguinte maneira. Quanto aos transitivos, eu tenho os diretos e os indiretos, certo? O direto não precisa de preposição. Os indiretos precisam de preposição. Olha o exemplo. Ele precisa de ajuda. Quem precisa de alguma coisa. Então, o verbo precisar é verbo transitivo indireto. Necessita de complemento e esse complemento vem com a preposição. E existem alguns casos de verbos bitransitivos ou transitivos diretos e indiretos, né? Eles precisam das 2 preposições, tanto uma direta quanto uma indireta. Olha o exemplo. Ele deu um presente à mãe. Quem dá alguma coisa a alguém. Então você percebe que precisa de 2 objetos aí, ó. Um presente é o complemento que é direto e a mãe, você observa aqui que esse a está craseado, indicando que há uma preposição fundida com um artigo. Nesse caso, ele é um verbo bitransitivo, certo? E por último, os verbos de ligação, né, gente? Que é aqueles verbos assim que não indicam ação, eles apenas ligam um elemento a outro elemento. Eles servem mais para ligar o sujeito, por exemplo, ao predicativo do sujeito, atribuindo uma característica a esse sujeito. Olha a definição que eu trouxe para vocês. Ligam o sujeito a uma característica ou estado, expressos pelo predicativo do sujeito. Por exemplo, ele está feliz. Você observa que esse verbo está, ele não indica uma ação, mas ele indica um estado, né? Olha aqui o predicativo do sujeito, feliz, e aqui o nosso sujeito, ele, né? Para a regência verbal, é muito importante a gente conhecer a transitividade dos verbos com os quais a gente está lidando, tá? E olha aí, ó, o que eu disse para você, coloquei para vocês sobre regência verbal. A regência verbal estuda a relação entre o verbo e seus complementos, observando o uso correto das preposições. Olha o exemplo aqui, o verbo assistir, no sentido de ver. Assista a esse filme. A gente não fala assim, né? Nós falamos assistir o filme, mas vocês sabem que está incorreto, porque o verbo assistir, no sentido de ver, assistir a alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E quem precisa se lembrar de alguma coisa, ok? E aí tem verbos que não precisam de preposição. Por exemplo, o verbo amar. Quem ama, ama algo. Quem ver, ver algo. Quem ler, ler algo. Observa que é muito importante você conhecer a transitividade
qualidade desses verbos, ok? E aí, olha só essa observação. Existem verbos que mudam de sentido conforme o uso ou não da preposição, como, por exemplo, o verbo assistir, que pode ter o sentido de ver ou de ajudar, mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E a regência nominal, professora? A regência nominal estuda a relação entre nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios e seus complementos, observando o uso correto das preposições. Por exemplo, o substantivo amor. Quem tem amor a alguma coisa, como, por exemplo, amor aos animais. Quem tem necessidade, professora, necessidade é um substantivo? Sim, é um substantivo. Quem tem necessidade de alguma coisa. Ódio a alguma coisa, cheio de alguma coisa, percebe que são nomes que precisam de complementos, ok? Além disso, nós também temos advérbios que precisam de preposição. No caso, a preposição ela é obrigatória. Observem os exemplos. Longe de casa, perto do parque, longe de, perto de são preposições, são locuções adverbiais, melhor dizendo, né? Vamos aqui para a nossa primeira questão tentar aplicar esses conceitos que nós acabamos de revisar. A primeira questão diz assim: assinale a alternativa em que a regência no trecho destacado apresenta-se de acordo com a norma padrão, ou seja, a frase está corretamente grifada. Olha o que diz aqui a letra A. Houve muita coragem intelectual, disciplina de trabalho e tolerância ao erro, comprometidas da aquisição. Pessoal, olha só, aqui há um erro de regência. Quem está comprometido com alguma coisa e não dá alguma coisa. Essa frase está incorreta, portanto não é a nossa resposta. A letra B diz assim: adquirir esse conhecimento todo demandou de muita coragem. Olha só, algo que demanda alguma coisa e não de alguma coisa. Aqui também tem um erro de regência, né? Portanto, não é também a nossa resposta. Esse conhecimento todo foi adquirido à custa em... Pera lá, mas algo que custa alguma coisa é à custa de alguma coisa e não à custa em alguma coisa. Aqui a gente também tem um erro de regência. A letra C não é a resposta. Muita coragem intelectual, disciplina de trabalho e tolerância ao erro estiveram envolvidas na aquisição desse conhecimento. Aqui está tudo correto. Algo que está envolvido em alguma coisa, e aí a gente sabe que a fusão dessa preposição em mais o artigo a, a gente vai ter esse na, portanto, corretíssima a letra D, ela é a nossa resposta, certo? Mas vamos avaliar a letra E. Para adquirir esse conhecimento todo, foi preciso demonstrar de muita coragem. Olha só, quem demonstra algo e não de alguma coisa. Esse de aqui, que é essa preposição que está acompanhando o verbo, está equivocada, portanto, somente a letra D, ela é a única que está correta. E aí, Gui, você tem alguma pergunta sobre esse assunto? Manda sua dúvida aí pra gente. A preposição pode mudar o sentido de um verbo? Claro que sim, a preposição ela é essencial no sentido de um verbo. Por exemplo, você lembra do verbo assistir, que nós apresentamos lá no início da aula? O verbo assistir, se ele vier acompanhado da preposição a, ele tem um sentido de ver. Se ele não vier acompanhado da preposição a, ele tem um sentido de dar assistência, de dar ajuda. Então, por exemplo, assistir ao filme. Por que ao filme? Porque esse verbo tem o sentido de ver, então ele vem acompanhado obrigatoriamente com a preposição a. Agora, se eu disser, o médico assistiu o paciente, nesse caso você percebe que não tem o uso da preposição a, porque ele significa dar assistência, dar auxílio. Então você percebeu que a presença ou ausência da preposição foi fundamental para o significado, para o sentido desse verbo, ok? E isso não acontece só com o verbo assistir, tá? Nós temos muitos outros verbos, por exemplo, aspirar, assistir, né? São muitos verbos que mudam de sentido de acordo com a presença ou não da preposição. Certo, Gui? Então vamos agora para a nossa próxima pergunta. O que ela diz aqui? Questão da Unifor. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Nossa, um poema tirado de uma notícia de jornal, de fato, né? Olha o que diz aqui o enunciado da questão. Assim como em uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, tem esse problema em relação à regência. Mas, professora, eu não vi nenhum problema em relação à regência. Mas se você observar, ó, a gente fala assim, né? Chegou
no, né? Como se ele tivesse chegado em alguma coisa, lembrando que o no é a fusão da preposição em mais o artigo o, e na verdade o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Deveria estar assim, ó, uma noite ele chegou ao bar 20 de novembro. Então a gente tem que procurar alternativa que esteja com o mesmo problema de regência. A letra A diz assim, lembre-me os fatos principais. Já achamos a nossa resposta. É a letra A. Ela tá com um probleminho aqui, né, pessoal? Olha só, o verbo lembrar, quando ele vem acompanhado do pronome oblíquo, me, você se lembra dos fatos e não os fatos, tá? Se ele não estiver com o pronome oblíquo, se fosse só ele, lembre os fatos, aí estaria correto. Lembre os fatos ou lembre-me dos fatos. Como ele veio com o pronome oblíquo, nesse caso eu teria que ter a preposição, portanto a letra A, ela é a nossa resposta porque é a alternativa que está incorreta, né? A letra B diz assim, o atraso implicará reclamação, correta, aliás, correta a oração, né? Ele queria a errada letra A, portanto ela é a nossa resposta, né? O atraso implicará reclamação, está correto. As medidas não agradaram ao povo, algo que agrada a alguém e não alguém. Prefiro o cinema ao teatro, tá certo. Quem prefere algo a alguma coisa. E quem simpatiza com alguém, ok? Então vamos agora à questão número 3 aqui da FACASPER 2022. Assinale a opção em que há uso inadequado da regência verbal segundo a norma culta. Vamos verificar aquela oração que está incorreta. A letra A diz assim, é muito rica a obra de Caetano Veloso, com a qual a de Chico Buarque compõe uma dupla especial, compõe algo com alguém. Essa frase está correta, não tem nenhum erro de regência. A letra B diz, é fundamental assistirmos a esses. Olha aqui, gente, o verbo assistir no sentido de ver, junto com a preposição a, então está corretinha também essa frase. Ayrton Senna, por quem os estrangeiros têm grande admiração. Quem tem admiração por alguém. Então está correta também essa oração, não tem nenhum erro de regência. A letra D diz assim, valoriza-se, sobretudo, aquele livro sob cujas leis as pessoas traçam suas vidas. Olha só, aquele livro sob cujas leis as pessoas traçam suas vidas sob alguma coisa. A oração não apresentou nenhum erro de regência, portanto ela também está correta. Agora vamos observar a letra E. É tão boa cientista que não vejo ninguém de quem ela possa se comparar. Mas aqui tem um problema, né, pessoal? Vamos lá, quem se compara com alguém, ou se compara com alguma coisa, né? Então essa frase está incorreta, a resposta, portanto, é a letra E. Professor, então como é que deveria estar escrita essa frase? É tão boa a cientista que não vejo com quem ela possa se comparar, porque o verbo comparar, ele não rege a preposição de, mas a preposição com, certo? Então é isso, meus queridos, na aula de hoje nós revisamos os conceitos aí de regência nominal e regência verbal, e revisamos também alguns conceitos referentes à transitividade verbal. O que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é o verbo bitransitivo e também aqueles verbos que são intransitivos. Além de nós revisarmos também alguns conceitos relacionados ao uso da preposição. Você vai lembrar que a regência verbal e nominal é o estudo das preposições. Esses assuntos são importantíssimos para o vestibular da UEA. Então baixe o nosso aplicativo e acompanhe o Preveste em todas as nossas redes sociais. Eu te aguardo aqui para a nossa próxima aula. Um grande abraço para você e até mais. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo, fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí, foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!